supposed to do. Olá galera da reparação, então estamos aqui hoje na oficina com o veículo, é uma Tiguan, carro com injeção direta. Pessoal, falando em injeção direta, nós achávamos que o tempo de retorno nesse carro na oficina ia ser um pouco mais demorado em relação a esses veículos estar em garantia ou o próprio dono do veículo ficar com algum receio de trazer o carro para nós da oficina independente. Então nós aqui da Garden Motors, a gente já está muito preparado para receber esses veículos na parte do diagnóstico. Então essa Tiguan entrou aqui na oficina com uma falha. Luz DPC acesa, eu vou mostrar para vocês lá, vou funcionar o veículo, luz DPC acesa e o motor falhando o cilindro. A gente tem algumas possibilidades. Pode ser defeito do motor, pode ser defeito do bico injetor, pode ser a parte de ignição do veículo. Então eu vou falar para vocês do que aconteceu e como eu cheguei ao diagnóstico desse carro simples. Demoramos aí 45 minutos para finalizar esse diagnóstico com auxílio do PDL, ou seja, o PDL 5500 na função diagnóstico e análise do motor, tá? Porque esse equipamento, na verdade, ele é além dele fazer o diagnóstico via OBD, ele também é um analisador de motor. Então vamos lá no carro agora, eu vou funcionar e vou mostrar para vocês a luz DPC acesa do veículo e o veículo falhando. E aí já vou falar do código de falha e depois aonde que eu cheguei no diagnóstico preciso, tá? Bom galera, então estamos aqui no carro, com o veículo funcionando, né? A gente percebe que o motor está trabalhando com 3 cilindros só e a lâmpada de avaria da injeção eletrônica, ela fica piscando constantemente no painel. Ela está aqui, está piscando no painel constantemente e daqui a pouco ela pode acender a luz DPC. Esse carro também consta uma avaria no sistema de freio de mão aqui, ó. Depois a gente vai fazer um diagnóstico no freio de mão, ou seja, no freio elétrico do veículo. Está ali a lâmpada de indicação, mas o caso aqui agora é a falha do motor. Lâmpada piscando, após um tempinho ela acende a DPC e ela registra um código de falha. Esse código de falha, pessoal, ele fala muito sobre o sistema de ignição, falha do cilindro 4. Quando ele fala falha do cilindro 4, a gente pode ter várias possibilidades, como eu falei no início, cabeçote, injetor, sistema de ignição. Então eu posso ter uma falha dessa característica. Agora eu vou mostrar para vocês como é que nós analisamos o sistema de ignição com bobina incorporada à tomada de vela, ou seja, esse carro não tem cabo de vela, chama sistema COP, sistema sem cabo de vela. Existe a bobina, porém incorporado, o pessoal fala bobina palito e tal, mas a bobina incorporado já ao próprio supressor de vela, né? Então eu vou agora lá e vou mostrar para vocês de forma gráfica como é que a gente chegou ao diagnóstico que realmente o defeito é ignição do veículo, tá? Bom pessoal, então estamos aqui com o PDL ligado na função teste de ignição. Pessoal, esse carro ele tem a bobina incorporada, como eu falei, no próprio cabo de vela, ou seja, não tem cabo de vela, ele se chama sistema COP. A bobina já sai o supressor ligado direto na vela. A gente selecionou aqui o equipamento na função um analisador de secundário de ignição e a gente usou o que? A bandeirola, a plaquinha para analisar bobina COP, ou seja, bobina sem cabo de vela. A gente tem duas formas de analisar esse sistema. Ou é com cabo de vela, que a gente usa uma garra que abraça o cabo de vela, ou se for bobina independente, usa essa bandeirolinha aqui, ó, para poder analisar a bobina de ignição. Conecto ela no cabo. O cabo aqui é o mesmo que eu uso no sistema via cabo de vela. O que eu troco é só a ponteira. Eu troco a ponteira, coloco a bandeirola e agora a gente vai analisar o secundário de ignição, tá? Então eu vou lá no veículo, eu vou colocar a bandeirola em cima da bobina. Ele tem o side A, que é incremento do sinal, e o side B, que é redução do sinal, ou seja, amplia o sinal e diminui o sinal. Eu vou colocar lá na bobina e a gente vai ver o gráfico aqui como é que está funcionando. Então a gente está aqui, pessoal, com o equipamento ligado, eu estou com a placa encostada em cima da bobina de ignição e a gente vê o gráfico do funcionamento da ignição do cilindro 1 aqui. A gente vê o nível, o pico máximo da ignição e a tensão de queima desse cilindro. Se vocês darem uma olhadinha aí, vocês vão ver que o gráfico está trabalhando bem certinho aí, ó. Pico de ignição, tempo de queima e tensão de queima. Vou para o cilindro 2.
Cilindro 2. Estamos aí com o cilindro 2, tá? Bem próximo. Sempre quando for mudar do cilindro 1 para o cilindro 2, dá uma atualizada aqui para ele atualizar as informações aqui embaixo. Cilindro 2. Agora eu estou no cilindro 3. Atualizar de novo. Tá aí, ó. O gráfico do cilindro 3 tá bem, os valores estão bem próximos um do outro. Agora eu vou para o cilindro 4. Cilindro 4. Vamos dar uma atualizar? Pessoal, dá uma olhadinha a diferença do gráfico. Cadê a tensão de queima desse cilindro? Não existe tensão de queima. Ou seja, eu tenho um problema nesse veículo aqui de secundário, eu tenho um problema de ignição. O meu scanner, ele me fala que a falha está no cilindro 4. Então, veja bem, a central de injeção identificou qual é o cilindro, já me deu a falha do cilindro e eu só estou aqui testando a eficiência desse cilindro. A gente vê na sequência do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4, existe uma diferença. O quarto cilindro, como eu falei para vocês aqui, ó, a diferença é exatamente isso. É o gráfico que é totalmente diferente do cilindro 3. Eu vou voltar para o cilindro 3. Olha a diferença do gráfico aqui. Olha a tensão de queima como está perfeita. E olha do cilindro 4. A gente percebe que graficamente a diferença. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Vocês viram aí, eu demorei 45 minutos para fazer esse diagnóstico. Agora eu vou fazer o seguinte. Suspeita que o defeito pode ser vela ou bobina de ignição, porque se fosse o chaveamento da central eletrônica, não estaria aparecendo nada de gráfico de secundário, ou seja, a central não está acionando a bobina, aqui ele está acionando a bobina, porém o gráfico está totalmente diferente em relação aos outros cilindros. Eu vou desligar o veículo lá e eu vou instalar uma bobina nova ali para a gente ver, bobina e vela de ignição, tá? Um detalhe, pessoal, aqui ó, ele estava piscando a luz de injeção e agora, após um período, ele acendeu a luz do EPC, como eu falei para vocês, olha lá, ó. A luz do PC acendeu lá no cantinho lá, tá? A luz do freio de mão está acesa porque tem uma avaria no sistema elétrico do freio traseiro, mas o que a gente está focando hoje aqui é a luz de injeção. A luz de injeção acendeu primeiro e após isso a luz do EPC acendeu também. Então agora eu vou desligar o veículo, como eu falei, e vou retornar lá e vou colocar uma bobina nova no quarto cilindro. Coloquei uma bobina original Volkswagen nesse carro, tá? Então tá aí, galera. Gastamos mais 12 minutos cronometrado no relógio para a gente fazer a troca das 4 velas de ignição. Tá aqui as 4 velas, eram originais, e a troca da bobina de ignição do quarto cilindro. Pessoal, veja bem, você adquire uma ferramenta dessa, tem todo o recurso para você explorar um diagnóstico desse, e você começa a comprar peça para testar. Isso não é legal. O legal é fazer o que a gente fez aqui: 45 minutos de diagnóstico e mais 12 minutos para a troca da vela e a bobina do quarto cilindro. Tá aí, ó, veículo solucionou o problema. Eu nem apaguei o código de avaria ainda. Vamos lá no painel para ver se apagou a falha? Vamos lá? Estamos aqui então, pessoal. Dá uma olhadinha lá, ó. Só consta a luz do freio de mão acesa e a luz de injeção e a luz do EPC, automaticamente ela se apagou. E o veículo acabou a falha, o veículo está funcionando estável agora, ou seja, marcha lenta redondinha. Vamos lá ver o gráfico agora das bobinas, comparar uma a uma, como a gente fez do início. Eu vou começar pela quarta bobina, que a falha estava no quarto cilindro, e ali a gente vai comparar todos os cilindros. Então tá aí, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó, no gráfico, na tela do PDL. A gente tá com a plaquinha aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, com a placa conectado na bobina do quarto cilindro. E o gráfico que era de uma forma, não tinha tensão de queima e não tinha tempo de queima. Esse cilindro não tinha queima de combustível. Vela nova, a gente percebe a relação de coloração da vela do quarto para o terceiro. A vela do quarto cilindro estava preta, do terceiro está uma vela bem amarronzada aqui. Trocamos as 4 velas, bobina, e vamos testar aqui, ó, eficiência de cada cilindro. Cilindro 4, olha a tensão de queima e olha o gráfico. A tensão de pico, a tensão de queima e o gráfico. Tá perfeito. Agora eu vou mudar para o terceiro cilindro. Coloco um atualizar de novo.
Tá aí, ó, terceiro cilindro. Tá aqui, ó, quarto cilindro, segundo cilindro, desculpa. E agora, primeiro cilindro, atualizar de novo. Então, pessoal, tá aí, diagnóstico simples, rápido e fácil. Esse veículo é com injeção direta, só que muda esse princípio de diagnóstico? Não. O scanner fala com a injeção direta via OBD, eu consigo fazer uma análise da ignição, eu consigo testar o pulso do injetor, eu consigo testar a eficiência de queima de todos os cilindros. Então tá aí, feito o diagnóstico, resolvido o problema, só apagar o código de avaria, que ele já sumiu a indicação do painel, mas eu preciso apagar esse código de avaria. E aí é só entregar o veículo. A gente vai aproveitar aqui, vai usar o PDL também, a gente está com o cabo conectado lá, a gente vai fazer um diagnóstico de avaria do freio de mão elétrico, que está constando uma avaria lá no sistema. Eu vou fazer o diagnóstico, vou mostrar para vocês já para terminar. Mas quanto tempo? No máximo 5 minutos. Só fazer o diagnóstico, só ver qual é a avaria do freio de mão, tá? Tá aí então, pessoal, já entramos no freio de estacionamento e fizemos o diagnóstico. O diagnóstico para mim, ele apresentou aqui, ó, interruptor do freio de estacionamento elétrico E538, problema elétrico no circuito. O que eu percebi lá dentro do veículo, pessoal? Percebi que é o seguinte, na onde fica o botãozinho do freio de mão lá, parece que caiu algum líquido, tipo assim, um refrigerante, alguma coisa que você coloca a mão ali, está grudando. Então, toda aquela região do botão ali, está tudo melada. Provavelmente, o que eu acredito que deve ter acontecido? Caiu algum líquido dentro do botão e está causando esse problema aí. Agora a gente começou a mexer lá, voltou a funcionar e apagou a lâmpada. Só que a avaria está aqui. Então, já fiz o diagnóstico também do freio de mão elétrico e já constatei o defeito no botão. Podemos desmontar para dar uma olhada se dá para limpar o botão ou substituir o botão. Após isso, eu devo apagar a avaria. Legal, o PDL já fez isso. Agora vem a pergunta, e se eu tiver que fazer uma substituição de pastilha de freio traseira desse veículo, como eu devo proceder? Lógico, tem pessoas que trocam isso sem scanner, faz manualmente isso aí. Mas se eu tenho a função no scanner, para que eu vou fazer manualmente? O meu cliente precisa saber que eu tenho um equipamento para fazer a troca da pastilha traseira, que ela tem que recuar a pinça para poder encaixar a pastilha nova e depois eu preciso atuar a pinça para fazer um novo ajuste do freio de mão elétrico. Eu consigo fazer isso com o PDL. Eu vou voltar aqui e vou mostrar onde está essa informação aqui, ó. Volto. Está aqui, ó. Testes funcionais, teste de atuador ou função especial. Funções especiais, na verdade. Cliquei aqui, teste do freio de estacionamento ou procedimento de substituição da pastilha de freio traseiro. Se eu der um comando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o procedimento de afastar, ou seja, recuar o embolo da pastilha de freio, o embolo da pinça, para mim colocar a pastilha nova. Lógico, tá com o disco de freio com rebarba, tem um sinal lá que está um pouquinho ondulado. Qual é o procedimento correto? Encaixa a Procut no freio traseiro e faz a retífica dos freios, dos discos de freio. Fez a retífica, encaixa as pastilhas novas, limpa o conjunto, lava aquilo lá com água e sabão, bem lavado, coloca as pastilhas novas e faz o procedimento de recalibração, ou seja, um novo reposicionamento da pinça de freio perante a pastilha que eu coloquei lá. Então esse é o procedimento correto. Esse veículo aqui, a pastilha de freio está boa. Se a gente fosse substituir, o procedimento é esse. Agora a gente precisa resolver o defeito do botão do freio de mão. Então tá aí, a gente fez o diagnóstico da injeção, fez o diagnóstico da ignição e fez o diagnóstico do freio elétrico. Pessoal, eu nem vou falar o tempo que demorou isso aqui agora, porque foi rápido, mas em média de 1 hora aí eu já fiz o diagnóstico completo do veículo, com um único equipamento. Eu não desliguei um cabo, OBD, cabo de ignição está aqui, continua no carro, só operando o produto, ou seja, operando o PDL em cima do veículo e identificando as falhas. Fizemos o diagnóstico e está concluído. Agora é só terminar de resolver o defeito do freio e entregar o veículo lá. Então tá aí, pessoal, mais uma dica para ajudar vocês na oficina
na hora do diagnóstico e na hora da reparação, tá? Muito obrigado e se gostou, dá um curtir na página lá.